a intenção da gente fazer esse vídeo é para literalmente conter algum alarmismo, sabe? Que a pessoa, pô, essa teoria, que coisa maluca, cara, tá certo. Não, a ideia é trazer informação aqui para você. Um professor chinês que supostamente estava prevendo, né, fazendo previsões muito assertivas. Nesse vídeo específico, o professor previa que o Donald Trump ia vencer as eleições que ele venceu, que ele iria entrar em guerra com o Irã, como ele entrou. E a terceira previsão, talvez a mais impressionante, seria que os Estados Unidos iria perder essa guerra. Um dos primeiros ataques que o Irã fez, vamos dizer assim, foi em Bahrein, que tem maioria xiita e provavelmente vai atuar contra os Estados Unidos por conta da morte do Ayatollah. E isso é algo que o professor Jiang comenta muito, que é o sentimento de Guerra Santa. E é algo muito importante também falar, algo que o professor Jiang também fala, que Guerra Santa, quando o líder supremo de uma religião morre, é assassinado, tudo vira Guerra Santa. Se alguém tentar assassinar o Papa, os católicos vão ficar putos da vida. O ponto-chave é, obviamente, e isso a gente está vendo, não precisa o professor falar, é o Estreito de Hormuz. Porque é um trecho muito pequeno, de 33 quilômetros só, de largura, tá? De ponta a ponta, onde passam os navios ali mesmo, que passa cerca de 20% do petróleo produzido do Golfo Pérsico. Tá? O destino desse petróleo é Ásia, Índia, Paquistão, Coreia do Sul, China e Japão. Desses países, tá? 60% do petróleo utilizado na Índia passa pelo estreito. 40% do petróleo utilizado na China passa pelo estreito. 75% do petróleo utilizado pelo Japão passa pelo estreito. 40% das exportações globais de ureia usado na agricultura como fertilizante passam pelo estreito. Assim como 44% da produção mundial de enxofre, que também é utilizado na agricultura como fertilizante. Nós estamos falando também, não só de parar a questão energética, nós estamos falando também de parar a produção agropecuária do mundo. Essa guerra vai ter 3 tipos de alvo, inicialmente. Primeiramente, bases militares. Segundo, campos de petróleo e energia, ou seja, hidrelétricas, o que fornece energia elétrica ali para o pessoal. E terceiro, água. Por que isso é importante? 60% da água potável na região vem de usinas de dessalinização, ou seja, é usina que está de alguma maneira próxima ao mar, pega a água do mar lá, por um processo químico trabalha ela para ela ficar potável. Os Estados Unidos, segundo a teoria do professor Jiang, os Estados Unidos vão utilizar tropas terrestres? O professor estima que para derrubar o regime do Irã, seria preciso de 500 mil a 1 milhão de soldados para derrubar o governo iraniano. E assim, não manda 1 milhão de soldados, eles vão ficar uma semana fora de casa e voltam. Será que os Estados Unidos têm condição de manter 1 milhão de soldados pelo tempo que foi preciso no Irã? Tem, né? Será? Até tem, mas só que a questão é, num contexto, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, que tava todos os países focados naquilo ali, você não deixa o país desguarnecido, por assim dizer.
Se eles fazem isso, eles desguarnecem o país inteiro. Qualquer um outro ali que achar que, tipo, olha, acho que é a hora de soltar umas bribinhas aqui no meio dos Estados Unidos para ver o que acontece. Vai desguarnecer o país. Vai dar ruim. E ele mesmo precisa, por exemplo, nessa ideia de que ele tá lá instigando a população, botando ICE para poder fazer o povo lá. E se instaura uma guerra civil, eles não vão ter ainda como manter duas guerras. Cara, tem que lembrar, os Estados Unidos ele é inimigo de todo mundo, inclusive dele mesmo. Acaba envolvendo outros países, né, internacionalmente falando. O negócio, o que é? Que esses países se posicionando, segundo o professor Jiang, poderia trazer a Rússia e a China para o conflito pro lado do Irã. E é aí a parte complicada, porque isso é extremamente contestável, porque quem tá fazendo clickbait no YouTube, no TikTok, coisa e tal, pega aí porque, assim, isso culminaria na Terceira Guerra Mundial. Sabe? É isso que as pessoas estão vendendo quando estão falando do professor Jiang. Lembrando que Terceira Guerra, que Guerra Mundial, a gente precisa ter conflito acontecendo com países de diferentes continentes, envolvidos diretamente. Não é indiretamente, não é a China mandou arma, a Rússia mandou arma. É diretamente. Tá? E precisa ter vários países envolvidos diretamente. A intenção da gente fazer esse vídeo é para literalmente conter algum alarmismo, sabe? Que a pessoa, pô, essa teoria, que coisa maluca, cara, tá certo. Não, a ideia é trazer informação aqui para você. Enquanto o professor acerta muita coisa, a gente tem que ter o pé no chão. Até porque, assim, é 100% alarmismo, porque quando o pessoal fala, tipo, a Rússia e a China vai entrar. Amigos, a Rússia tem outros problemas. Muitos outros. E ela tem um objetivo muito claro, que é dominar a Ucrânia. E aquele pedaço do leste europeu. A Rússia vai ajudar o Irã como puder, fornecendo dinheiro, arma, igual a Paula falou? Não tem a menor dúvida. A China não tem a menor dúvida. Agora, botar o pé lá dentro, eu duvido. Assim. E aí aqui também é meio que uma espécie de futurologia, meio psicohistória, teoria dos jogos, chame-se lá como você quiser. A China quer jogar parada. A China não quer entrar em conflito. Ai, mas é o Partido Comunista, a ditadura comunista, que tem tantos milhões de soldados, que amigo, ela não entrou em conflito direto com ninguém desde a Guerra Civil Chinesa, em 1949. Ela não quer, a China não quer, anota, corta isso aqui depois. A China não quer pisar em território alheio para fazer guerra. A China tá olhando isso daí e falou assim, bom, vai dar um probleminha aqui. Só que eu tenho 5 mil anos de história. E eu tô olhando para os próximos 5 mil. Vocês aí, que se vire, entendeu? Vai dar problema aqui em 10 anos? Pode dar. Mas depois eu me viro. Mano, a China tá com 60% de energia elétrica sobrando. De energia solar. Sabe? Ela tá cagando pra essa porra, grossíssimo modo. Assim como ela cagou pra tarifa, ela falou assim, tarifa pra gente não importa. Não tô dizendo que eles não se importam com o Irã, mas eu tô dizendo que eles não vão se meter numa dessa. O professor aponta tudo isso porque ele acredita que os Estados Unidos não está equipado ou treinado para travar uma guerra no século XXI contra drones ou fanáticos religiosos. Ele fala que o embate entre Irã e Estados Unidos causa uma assimetria de poder de guerra. Os dois lados não estão travando o mesmo tipo de guerra. Mesmo porque os Estados Unidos, em teoria, é muito mais poderoso, tem muito mais recurso, utiliza técnica diferente para atingir o seu objetivo. E a gente não precisa falar isso aqui, né? Os Estados Unidos é império, tem recurso quase ilimitado. E salientando, né, que o Irã, as respostas iranianas, né, as respostas militares iranianas, elas foram direcionadas aos Estados Unidos e Israel. E ponto. Mas e o que tem o Bahrein? O que tem? O Rodrigo já explicou aqui, volta um pouquinho lá no início, que
tem bases militares. Então, eles foram estritamente em bases militares americanas. Então, assim, que é considerado território, vamos dizer assim, americano nesses países. Então, não é exatamente território americano, tá? Não é deles, mas assim, o espaço ocupado pelos americanos, né? O Irã tá há 45 anos sob sanções, sabe? É tecnologicamente limitado, é um país pobre, mas o exemplo que eu acho interessante que o professor dá é o exemplo que eles têm do drone Shahad, que é tecnologia russa produzido lá no Irã. Esses drones custam, no máximo, $50 mil e, no mínimo, $35 mil, segundo o professor. A capacidade do Irã, aparentemente, é de produzir 500 desses por dia. 500 por dia. É importante essa conta toda aqui que a gente está fazendo. Aparentemente, o Irã já tem 80 mil desses drones prontos. E todos espalhados em todo o seu território. E como a Paula falou lá no começo, o território do Irã é um território montanhoso, acidentado, fácil de esconder essa quantidade de drone. Esses drones são de fácil transporte, são de fácil operação. Assim, é barato e causam estragos. Lembra lá que eu falei dos 3 tipos de alvos? Bases militares talvez seja um pouco mais difícil, mas eles estão conseguindo atingir. Mas campo de petróleo, usina elétrica e usina de dessalinização destrói facilmente.